Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. Eu sou o AP, o produtor. E hoje vamos contar a história sobre uma família muito religiosa composta por 4 pessoas. O Kevin, a Lina e os seus 2 filhos, Aaron e Abraão. O ano é 2014, em julho, no Missouri. E para quem não conhece, AP, você que já morou nos Estados Unidos, conta pra gente aonde fica o Missouri. O Missouri é um estado no centro-oeste americano. É um estado um pouco remoto, tem bastante floresta, bastante mato, que cobre cerca de 30% do seu território. Inclusive tem uma série no Netflix de crime chamada Ozark, que se passa lá nessa região bem esquisita lá do Missouri. Bom, na época da nossa história, a Lina e o Kevin viviam numa fazenda de 260 acres. Isso é mais ou menos 105 mil hectares, ou seja, a fazenda era gigante. Sabe quanto que isso equivale, AP? Isso equivale mais ou menos a 105 mil campos de futebol. Parece grande, né? Bem grande. Ela e o Kevin trabalhavam na fazenda com seus 2 filhos adultos, Aaron e Abraão, e era uma família muito religiosa. O Kevin não só trabalhava na fazenda, mas também trabalhava na Rede da Família do Missouri, que é uma associação ligada à igreja. E assim ele atuava como um fervoroso defensor de valores relacionados à família cristã. Então, como educação, direito à vida, valores bíblicos e etc. E um dos grandes valores que eles preservavam era, por exemplo, a obediência da esposa ao seu marido. Coisas que, infelizmente, a gente vê ainda hoje de uma forma um pouco mais velada. Eu não tenho nada contra pessoas religiosas e tal, mas o que me incomoda muitas vezes é a ideia da família e pessoa perfeita, e a gente sabe que isso não existe. Mas quantas pessoas nesse mundo mantêm casamentos ruins ou uma fachada de família um pouco esquisita só por causa da fachada? Claro, e isso é ainda mais recorrente em famílias mais religiosas, né? Que vem uma separação, um divórcio, como uma coisa totalmente inconcebível e aí acabam tendo que aturar situações ainda mais abusivas que acabam sendo mais comuns em casais mais religiosos. Exatamente. E justamente para mostrar uma família perfeita, ou porque tem vergonha de expor os seus problemas, a gente sabe que ninguém e nenhuma família é perfeita. Nós somos todos imperfeitamente perfeitos. Bom, não importa a sua fé, somos todos humanos. Mas o Kevin, se sentindo pai e chefe dessa família, realmente acreditava na ideia de família perfeita, família cristã. E ele certamente não era o único. A Lina, sua esposa, era também uma mulher de fé. E uma das coisas que ela mais amava fazer era ensinar os temas bíblicos para uma escola bíblica de férias de crianças. Então, inclusive no dia 7 de julho daquele mesmo ano, a Lina tinha ido a um supermercado lá no Missouri, né, na cidade dela, comprar materiais de arte para a sua aula de Bíblia, que seria no dia seguinte, no dia 8. Mas, infelizmente, a Lina nunca chegou a dar aquela aula que ela planejou com tanto afinco. Era por volta de 4 da manhã quando Kevin se assustou com uma tempestade. E quando ele abriu os olhos e olhou à sua volta, ele percebeu que a Lina não estava mais na cama. A princípio ele ficou meio confuso, olhou para o lado, porque ela estava na cama dele quando eles deitaram mais cedo, então eles foram dormir juntos. Só que naquele momento ela não estava mais na cama. Aí ele ficou acordado por um tempo, pensando que talvez ela tivesse ido tomar uma água, ido no banheiro ou saído para dar uma caminhada. E aí vocês devem estar se perguntando, como assim, né? Dar uma caminhada no meio da noite, 4 da manhã? Acontece que a Lina era conhecida por fazer esse tipo de coisa quando ela não conseguia dormir, quando ela estava estressada ou estava um pouco triste. E naquele julho de 2014, ela tinha muita coisa na cabeça. Só pra ver se eu entendi. Numa cidade aleatória do Missouri, ela, no meio da noite, às vezes, quando não conseguia dormir, saía pra caminhar? Sim, mas dentro da fazenda. Lembra que eu falei que a fazenda tinha 105 mil hectares? Então ela levantava e andava pela fazenda. Tinha bastante espaço para andar. E aí, ela, como eu falei, ela tinha muita coisa na cabeça. Porque 4 meses antes, o pai dela tinha falecido. E ela também tinha descoberto uma condição que causou uma dor severa no quadril. Então ela estava passando por algumas coisas difíceis.
E essa nova condição no quadril também dificultava os afazeres dela na fazenda. E trabalhar na fazenda era uma das coisas que mais davam prazer para a Lina. Então ela realmente estava muito ansiosa naqueles últimos meses. O Kevin, que continuava deitado, esperou um pouco e aí ele percebe que ele não está escutando nada. Ele não ouve nenhum copo batendo, não ouve uma torneira sendo aberta, não ouve nenhuma descarga. E aí, nesse momento, ele decide levantar e ir procurá-la. Primeiro ele procura em todos os cômodos da casa e não a encontra. E apesar de não encontrá-la, ele não fica desesperado naquele momento. Isso porque, como eles estavam tendo problemas com a fossa do banheiro deles de dentro da casa, ele pensou que talvez ela tivesse ido usar o banheiro no celeiro, por exemplo. Então, mesmo sem estar super preocupado, ele decidiu ir até lá para ver como e onde que a Lina estava. Mas quando ele sai, uma coisa chama super atenção. Ele percebe que um dos carros da família não está aonde deveria estar. O veículo que ele achava ou que ele acredita que deveria estar na frente da casa não estava mais lá e não estava em nenhum lugar. Ele olhou por todos os lados. O Kevin, então, acha melhor ir falar com o filho Abraão e a sua esposa Elizabeth, que também moram na fazenda. No momento em que ele vai atrás do filho, são por volta de 4h15 da manhã. O Kevin bate na porta e assim Abraão e Elizabeth são acordados super repentinamente. O Kevin tenta abrir de sopetão a porta, mas ele foi surpreendido por uma trava de corrente que ele não sabia que o filho tinha instalado algumas semanas anteriormente. E aí o Kevin começa a bater sem parar, chamando o seu filho, Abraão, Abraão, gritando mesmo na porta, muito preocupado. Nesse momento, o Abraão se lembra que o seu pai estava tentando acordá-lo loucamente de uma forma frenética. O casal, Abraão e Elizabeth, ficaram super assustados e se perguntando o que estava acontecendo, se eles estavam sendo assaltados, se a casa estava pegando fogo ou era algo mais grave. Aí, Abraão corre até a porta, encontra o seu pai assustado e sem camisa em frente à porta. O carro dele ainda está ligado, com todos os faróis acesos. E imediatamente, quando o filho abre a porta, o pai pergunta: o que esse carro está fazendo aqui? Foi você quem trouxe isso até aqui? E o Abraão, de novo, foi pego de surpresa. Por que o pai dele está às 4h15 da manhã, batendo loucamente na porta dele, perguntando sobre um carro? Então, o Abraão ficou muito confuso. E Elizabeth mais ainda. E aí, o Abraão responde: sim, eu trouxe esse carro aqui depois do trabalho. Então, no meio de toda essa confusão, o Kevin só olha para o seu filho e fala: eu não sei onde sua mãe está. E aí ele vai embora, sai por porta fora, volta para sua casa e o Abraão fica lá meio sem saber o que estava acontecendo. O Abraão, por sua vez, não está surtando da mesma forma com seu pai. E aí, quando ele volta para dentro, ele conta para Elizabeth toda essa história, que o pai dele apareceu, bateu na porta loucamente, e ele não estava entendendo nada. Mas não é um pouco estranho que o Abraão não ficou muito preocupado com o sumiço da mãe dele? Eu ficaria bem preocupado se meu pai não soubesse cadê minha mãe no meio da noite. Bom ponto, AP. É o seguinte, o Abraão chegou à mesma conclusão que o Kevin tinha chegado mais cedo. Que ele achou que a mãe dele tinha ou ido atrás de um banheiro melhor, porque ele sabia desse problema de fossa que eles estavam tendo dentro da casa, ou ela adormeceu em algum lugar esquisito no meio da fazenda, ou ela se confundiu onde estava. Caramba, a vida é bem diferente no Missouri do que aqui em São Paulo. Exatamente. Mas a Lina, ela tem um histórico de confusão. E aí é por isso que o Abraão chega a essa conclusão. Quando a polícia mais tarde perguntou para o Abraão o que significava essa questão de confusão, porque, né, você está no meio da noite, você não sabe onde está, me parece um pouco estranho também. E aí, o que ele fala é o seguinte: mesmo tendo vivido lá a vida toda, ela tinha alguns episódios estranhos de esquecimento. E aí o Abraão usa um exemplo para apoiar essa história. E ele fala que ele lembra uma vez, quando ele era pequeno, ele tinha uns 10 ou 11 anos, ele disse que acordou e a mãe dele estava chorando em casa. Aí eles descem as escadas e descobrem que ela está chorando na sala de jantar, porque disse que se perdeu e, estava desorientada e não sabia onde estava, não conseguia encontrar o caminho de volta para o quarto, e isso que ela estava nessa sala de jantar. Putz, tadinha, mas isso deveria ter sido um alerta para levar ela num médico, num neurologista, ver o que estava acontecendo, né?
Exatamente. Eu acho que o ponto aqui é que talvez realmente pudesse ter algo maior em jogo. Alguma coisa mais séria, como uma doença, como um Alzheimer ou como um princípio de demência. E aí, com toda essa confusão, é como se o sumiço de Lina não fosse algo tão estranho assim. Pelo menos não estranho o suficiente para fazer o Abraão se preocupar naquele momento. E aí ele acaba voltando para a cama, esperando que no outro dia tudo estivesse bem, de forma perfeita e tudo voltasse ao normal. E eu acho, AP, que esse é sempre o nosso primeiro pensamento e sentimento. A gente nunca imagina que algo ruim vai acontecer com a gente, ou com aqueles que a gente ama, ou com a nossa própria família. A gente realmente quer pensar no melhor e evita pensar no pior. É verdade, é verdade. A gente tende a ser otimista quando essas coisas muito mórbidas ou morte, a gente sempre acha que nada dessas coisas vai acontecer com a gente. Então, na manhã seguinte, o Abraão e a Elizabeth acordam, assumindo que tá tudo bem e que vai ter uma explicação razoável para aquele sumiço da mãe dele. E aí que o irmão do Abraão, o Aron, chega na fazenda com seus filhos. E é dessa hora que os primeiros sinais de pânico dentro da família começam a aparecer. Quando o Aron chega, ele vê o seu pai andando no carro, vindo em direção a ele. E quando o pai deles se aproxima do Aron, ele pergunta para o Aron qual é o plano dele do dia. E aí ele fala que ele tá indo trabalhar na fazenda e que a mãe dele vai cuidar das crianças, porque ele trouxe os filhos para a fazenda e a avó, a Lina, iria ficar com as crianças naquele dia. E aí, casualmente, o Kevin menciona que ele não consegue encontrar a mãe deles. E ela tinha deixado um bilhete bem preocupante em cima da mesa. O que dizia esse bilhete? Pois é a primeira vez que a gente escuta falar sobre um bilhete, porque ele não tinha falado nada sobre esse bilhete para o Abraão. E aí, quando o Aron ouve isso, ele fica muito preocupado. Por que a mãe deles escreveria um bilhete? Será que a Lina sumiu, fugiu? O que aconteceu com a mãe deles? E a nota tem um tom bem esquisito e começava dizendo: "Sinto muito por colocá-lo nisso. Eu te amo de todo o coração." E é nesse momento que o Aron começa a entrar em pânico. Então é a primeira pessoa da família que realmente fica preocupada e começa a ficar panicada com o sumiço da mãe. E aí ele faz 1000 perguntas pro pai dele. Você checou o celeiro? Você checou a casa toda? E aí o Kevin diz que ele tá procurando a esposa desde as 4 da manhã e nada de encontrar a Lina. Nessa hora, o Aron começou a ajudar na busca. Ele procurou em todos os lugares da fazenda, incluindo porões e também sótãos. Ele olhou até no porta-malas dos carros que estavam na fazenda, e isso já pensando no pior, Mas nada de encontrar a Lina. Eventualmente, o Aron começou a dirigir de volta para casa e, dirigindo, ele começou a refletir e a realidade nua e crua apareceu na frente dele. Porque se o pai dele está tentando encontrar a mãe desde as 4 da manhã, ele tentou encontrar a mãe agora, nessas últimas horas, e não conseguiu encontrá-la, isso significa que eles precisam de ajuda urgente. Eles precisam de um time profissional para ajudá-los a procurar a mãe. Não sei, eu acho que nessa situação talvez eu já tivesse cogitado chamar a polícia muito antes desse momento, Exatamente, mas vamos lembrar que o bilhete, por exemplo, só surgiu depois que o Aron apareceu na fazenda, que já era no dia seguinte pela manhã. E às 4 da manhã, o Abraão, que é o outro filho do Kevin e da Lina, nem sabia desse bilhete. Então, realmente, eles estavam tentando, eu acho que tapar o sol com a peneira. Bem naquela ideia de que a gente nunca acredita que o pior vai acontecer com a gente, sabe? Depois que ele percebeu que eles precisavam pedir ajuda, o Aron liga para o 911, para o Serviço de Emergência dos Estados Unidos. E aí o operador disse que ia pedir para um policial ligar para ele de volta, mas aí o Aron se lembra que ele não tem um telefone em casa e o telefone móvel, o celular dele, não tem uma boa recepção. E aí ele dá ao operador do 911 o telefone da casa do pai dele lá na fazenda, porque aí é onde realmente tem uma linha estável e etc. Mas aí, quando ele desliga, o Aron percebe que não sabe se o pai já vai ter voltado para casa quando eles ligarem. Aí ele ficou super preocupado e ligou para o irmão dele.
pro Abraão, que mora e trabalha na fazenda também. E aí ele pediu, né? Abraão, esteja lá para atender a chamada. Vá diretamente para casa, porque o operador do 91 da emergência vai ligar para falar e tomar os próximos passos. Só que nessa conversa, o Arão pergunta pro Abraão onde ele estava. E aí o Abraão disse para ele que, como de costume, ele estava trabalhando na fazenda, só que naquele dia ele estava fazendo um trabalho diferente daquele que ele estava acostumado. Ele disse que o pai dele pediu para ele mover todos os bois. Então, eles tinham um gado que ficava num pasto, mas esse gado ele precisava se mover de pasto em pasto, dependendo do dia, para não gastar o pasto. Enfim, eu não sei direito sobre fazendas e tal, mas eu sei que eu dei uma pesquisada e eu sei que os bois eles não podem ficar sempre no mesmo lugar para não estragar a grama e etc. Então, o pai deles pediu para que o Abraão movesse todo o gado naquela mesma manhã. Só que esse trabalho geralmente não era dele, e sim da Lina. Mas o Kevin insistiu que o Abraão fizesse aquela tarefa naquela manhã. E era inegociável. E aí, nesse momento, o Arão fica preocupado e perguntou pro irmão, mas você sabe o que está acontecendo? Você sabe do bilhete? Você tá entendendo que a mamãe tá sumida desde as 4 da manhã e ninguém a encontra? E aí foi que o Abraão, ele não entendeu nada, porque ele não sabia de todo o vucu-vucu que estava acontecendo, não sabia da preocupação do irmão, não sabia nada do bilhete, porque o pai dele nunca tinha falado nada. E aí foi a primeira vez que ele escutou sobre esse bilhete. Assim como o irmão dele, o Abraão ficou super preocupado. E aí ele falou, se ele soubesse, ele estaria muito mais preocupado há muito mais tempo, né? Porque um bilhete realmente muda tudo nessa situação. É verdade, é verdade. Eu tô até curioso de saber cadê a polícia na altura desse campeonato. Pois então, já eu te conto. Os irmãos decidem ir juntos até a fazenda para esperar a polícia, mas acontece que o pai deles, o Kevin, encontrou o xerife antes na casa dele. E aí, quando ele descobriu que chamaram a polícia, o Kevin ficou pé da vida. Eles disseram que podiam sentir a tensão e a raiva no ar do pai deles, assim, né? Quando todos se encontraram. E aí, quando o xerife parou na garagem, os 2 filhos do Kevin olharam para o pai de forma diferente, imaginando o porquê que ele tinha escondido o bilhete de um dos filhos e por que ele estava tão tenso. Muito esquisito isso. Dá até um pouco de suspeita para ele, né? Bom, acontece que o delegado achou a mesma coisa que você, AP. Quando o delegado chegou no local, ele sentiu a coisa toda muito esquisita, assim. As coisas não cheiravam bem pra ele, sabe? Parecia que tinham coisas que não estavam se encaixando. A cidade onde eles moravam tinha 18 mil pessoas. Então, as pessoas elas não desaparecem do nada, assim, no meio da noite, sabe? E aí, quando o xerife soube dessa nota de desculpas, ele começou ainda a fazer mais perguntas para entender melhor o que estava acontecendo. E aí, ele perguntou diretamente pro Kevin, né, o esposo, se a Lynn, em algum momento da vida dela, havia sofrido depressão. E o Kevin imediatamente falou com firmeza que não, nunca. E aí ele perguntou se a Lina já tinha tomado algum antidepressivo e, de novo, o Kevin falou que jamais. Não, isso nunca tinha acontecido. Só que enquanto o Kevin tá falando tudo isso e tá todo mundo na sala, os filhos, a Elizabeth, que é a esposa dos filhos, tá todo mundo muito atordoado, escutando o pai deles falar essas coisas com tanta firmeza, porque tanto ele, o pai e todo mundo que conhecia a Lina sabia que ela tomava, sim, antidepressivos por mais de 10 anos. Então era muito estranho que o pai dele não quisesse falar sobre isso pro xerife. Que é uma coisa, né, AP, vamos ser sinceros, é uma coisa que não tem que ter vergonha, é uma coisa que acontece, as pessoas, doença mental são doenças, né, e as pessoas, elas tomam remédios. Claro, é tão normal se você cair, quebrar o braço, botar um gesso, se você está tendo algum problema psicológico, você se tratar, fazer terapia ou eventualmente tomar um remédio, é a mesma coisa, é tipo um gesso para sua cabeça pro tempo que você precisa para ficar bom. Exatamente. Foi nesse momento que a esposa do Abraão interveio e perguntou se eles sabiam o que tinha acontecido no celeiro há um tempo atrás. E aí o Abraão começou a contar para o xerife sobre um incidente que aconteceu 6 meses antes, onde Lina tinha levado uma arma para o celeiro e pensado em suicídio. Ela acabou não indo em frente, ainda bem, né?
Mas tanto o Abraão quanto a Elizabeth acharam importante que o xerife tivesse uma visão geral de como era a Lina, né? Até para facilitar a busca, enfim, tentar entender as possibilidades do que tinha acontecido com ela. E aí, quando o casal contou isso pro xerife, o Kevin novamente interrompeu e falou de forma muito bruta que isso nunca tinha acontecido. E aí ele falou pros dois, para de inventar coisa, parem de difamar a minha esposa. E aí a esposa do Abraão, a Elizabeth, de uma forma muito firme, não recuou e disse que você para de gritar comigo. Eu tenho certeza que isso aconteceu porque foi ela mesma que me contou. E aí o Kevin ficou com a cara no chão e falou, eu não sabia que vocês sabiam. Nossa senhora, mas então ele devia estar só tentando defender essa visão de família perfeita que ele achava que tinha, né? Olha, é o que tá parecendo pra mim também. Infelizmente, e é bem difícil pra mim falar isso, mas depressão e medicação parece ser um tabu nessa família, né? Já não basta toda a dificuldade da pessoa viver enfrentando problemas mentais, ela ainda precisa conviver com uma vergonha do marido. Fala sério, né, AP? Então, tudo que a gente sabe até agora é que o Kevin parece que tá encobrindo algo e parece ser essa fachada de família perfeita. Seja por vergonha ou, sei lá, algo mais sinistro, a gente não sabe. E é muito cedo para o xerife tirar qualquer conclusão. Então ele sai dessa conversa sem nenhuma conclusão tomada. E a única maneira deles saberem com certeza o que aconteceu e se algo aconteceu é quando eles encontrarem a Lina. A partir daí, todo o time do xerife e o próprio xerife começam a procurar, e aí eles revistaram os campos, vasculharam florestas, trouxeram os cães farejadores e também a patrulha rodoviária para ajudar. E aí eles reviram toda a propriedade, de cima a baixo, de cabo a rabo, tem centenas de pessoas com eles, procurando centímetro por centímetro para ver se eles encontram a Lina. Mas quanto mais eles procuram, menos provável é aquela ideia de suicídio, porque simplesmente você não consegue se matar e depois esconder seu próprio corpo. Então, se fosse suicídio, ela estaria lá para todo mundo ver, né? Seria muito mais fácil encontrar alguma coisa, algum rastro ou algum sinal do que aconteceu. Mas isso não quer dizer que não haviam pistas, porque eles trouxeram os cães farejadores para auxiliar na busca. E você sabe que cachorro tem um faro top, maravilhoso, né? E aí eles sentiram o cheiro da Lina. O cheiro levou os cães diretamente para um pasto e era o mesmo pasto onde o Abraão tinha levado todo o gado naquela manhã. Ele levou o gado para lá por ordem do pai, não foi? Exatamente. E aí é nesse momento em que a polícia vai atrás do Abraão para entender, né, questioná-lo, por que ele tinha feito isso naquela manhã. A primeira coisa que eles perguntaram e querem entender mais a fundo é justamente por que raios que ele tinha que mover o gado naquela manhã, se ele sabia que a mãe dele estava desaparecida. Mas vamos lembrar que ele não estava desesperado. Ele acordou cedo para trabalhar na fazenda e na cabeça dele, ele não sabia de bilhete, ele não sabia que o pai não tinha encontrado a mãe, então na cabeça dele ele ainda estava, né, de boa, não estava desesperado. E aí o xerife perguntou, não é meio estranho que você, né, por que você foi fazer isso logo de manhã? E o Abraão repetiu com firmeza que a tarefa foi aquela tarefa que foi lhe atribuída no dia. Então, era importante que fosse feito. E aí, de qualquer forma, ainda parece muito suspeito para os investigadores. Eles dizem para o Abraão o que eles sabem. Que o cheiro que os cachorros sentiram da mãe deles, da Lina, foi justamente aonde ele tinha movido o gado naquela manhã. A polícia acha que o Abraão parece um pouco suspeito e eles continuam questionando ele por 9 horas seguidas. Então, ele estava começando a figurar como um suspeito na morte da própria mãe dele? Meio sinistro, né? Olha, eles descobriram que não só mudou, né, o gado naquele momento, naquela manhã, mas uma semana antes da Lynn desaparecer, eles tiveram uma grande discussão. E assim, foi uma discussão explosiva e ele até gritou com a mãe. Você sabe qual que foi o motivo dessa discussão? Não sei, não consegui encontrar, mas eu imagino que deva ter sido algo de família, porque o Abraão disse e jurou de pé junto que depois de alguns dias eles fizeram as pazes e ficou tudo bem. Então, eu imagino que tenha sido algo resolvível. E mesmo após dessas 9 horas de interrogatório,
o xerife e o time não encontraram nada de incriminador no Abraão. E aí eles passaram a interrogar o Aaron e o Kevin. Os investigadores perguntaram se o Kevin sabia sobre o gado também e quais eram os motivos para mover, né, naquele momento. E aí o Kevin falou, bom, a Lina me disse que estava atrasado para mover esse gado, então era uma tarefa que já estava atrasada na fazenda e alguém precisa fazer. Enquanto o xerife interroga, tem uma busca na fazenda que continua acontecendo. E eles encontram algo meio esquisito no banheiro. Encontram muitas e muitas garrafas de alvejante. E quando eles perguntam para o Kevin em relação a isso, ele diz que eles fazem o próprio alvejante para conseguir economizar dinheiro. Nossa, meio pão duro então, né? Porque quanto de dinheiro será que você realmente vai economizar fazendo seu próprio alvejante? Exato. Acho que é mais barato, né? É. Sei lá. Estranho, né? Aham. Outra coisa que o xerife notou é que a parte interna do caminhão do Kevin parecia recém-lavada, sabe? E aí ele disse que era porque ele acabou de levar o cachorro deles no carro e tinha que lavar depois de ter transportado o cachorro. Então parece que ele tinha uma resposta perfeita para cada uma das perguntas da polícia, né? A polícia achou bem conveniente. E aí ela resolveu testar o caminhão, mas não encontraram nada de sangue, nenhum outro material. É só mais uma pista que não levava a lugar nenhum. Parece que todas as pistas que eles tinham eram um dead end, né? Era um final perdido. E aí, na verdade, aparentemente, a única pista que realmente interessava naquele momento era aquela nota que a Lina tinha deixado. Mas quanto mais a família dela olhava para aquela nota, mais estranho eles achavam. Será que foi mesmo ela que escreveu? Boa pergunta, mas a polícia talvez tenha como testar isso, né? Existem os profissionais, os peritos que devem conseguir ver se a letra era dela mesmo, né? Bom, antes da própria polícia perceber, a família olhou para aquela nota. E quanto mais a família olhava para aquela nota, mais estranha ela parecia. Parecia a caligrafia da mãe deles, mas tinha algo que parecia muito diferente, mas eles não estavam conseguindo identificar o que era. Era o tipo de escrita? Era o jeito que estava escrito? Sim, era justamente isso. E aí a família lembrou que quase sempre, quando a Lina deixava um bilhete, ela escrevia de letra cursiva. E o bilhete que ela deixou naquele dia estava quase tudo em caixa alta, o que realmente é muito estranho, né? Eu escrevo de letra cursiva e quando eu escrevo os meus bilhetes, eu escrevo qualquer coisa, a mão é sempre cursiva. Não sei você, AP? Então, eu sempre escrevi de letra cursiva, mas a minha letra foi ficando cada vez mais feia, aí eu troquei pra letra de máquina para as pessoas conseguirem entender. Bom, e aí ficou o questionamento. Por que escrever em letras garrafais agora? Era muito estranho. E aí, se ela realmente fez alguma coisa com ela mesma, por que ela escreveria dessa forma, não escreveria de uma forma mais natural? E aí ficou por isso, esse bilhete. E aí foi que meses se passaram. Eventualmente, as buscas oficiais foram canceladas porque nenhuma outra pista foi encontrada. E somente os familiares e amigos continuaram procurando. Caramba, deve ser muito difícil você ver as buscas oficiais terminarem para uma pessoa querida desaparecida, né? Eu acho que eu ia continuar procurando, eu mesmo, por exemplo. Exato, e foi exatamente o que a família e os amigos fizeram. Eles continuaram procurando incansavelmente. Mas aí, 7 meses depois do desaparecimento de Lina, uma coisa inesperada acontece. O Kevin, o marido dela, joga uma bomba. Ele tem uma namorada nova. Nossa, mas um pouco cedo, né? 7 meses com a mulher desaparecida e o cara aparece com uma namorada nova? Olha, P, eu não sei, mas essa namorada se chama Priscila e tem mais uma coisa. A Priscila era amiga da família há mais de 20 anos. Que esquisito. E aí, quando a esposa de Abraão, a Elizabeth, escuta sobre esse fato novo, ela imediatamente se lembra de uma conversa que ela teve com a Lina antes dela desaparecer. Elas estavam no carro um dia, as duas. A Lina falou para ela: bom, Elizabeth, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero muito que o Kevin se case novamente. Foi uma coisa boa de se lembrar, né? Porque parece que os pensamentos da Lina, onde quer que ela esteja, estão realmente se tornando realidade. Pois é, uma realidade meio triste, mas tudo bem.
Mas, por outro lado, a Elizabeth, ela também lamenta não ter perguntado mais sobre isso. Por que a Alina estava pensando sobre isso naquele momento? Será que ela achava que alguma coisa ia acontecer com ela? Os 2 filhos da Lina acham essa nova relação do pai um pouco suspeita. O Kevin deixa claro que o relacionamento começou bem depois do desaparecimento da Lina, mas eles ficam se perguntando se todo esse romance realmente aconteceu do nada. E há também alguma estranheza em torno da Priscila, algumas histórias conflitantes sobre quando foi a última vez que Lina e Kevin encontraram a Priscila. E apesar de que o Kevin disse que se passaram meses, que os 2 tinham visto a Priscila, muita gente sabia que a Lina e a Priscila tinham se visto umas 2 ou 3 semanas antes de desaparecer. Então, será que a Priscila estava no meio de tudo isso, com o que aconteceu com a Lina? Ou é apenas, né, uma coincidência? Ou, enfim, o pai dele estava muito carente, precisava de uma companhia, já que era amiga há muito tempo, talvez estava desabafando sobre isso. Então, ficou um tanto estranho. Pois é, mas essa história já tá bem esquisita, não duvido de mais nada. O ponto é que tanto Priscila como Kevin pararam de cooperar com a investigação. E, eventualmente, 2015 passou sem respostas. Quando as pessoas param de cooperar com a investigação, é sempre um pouco suspeito, né? Exatamente. Eu também sou dessa opinião. Mas também tem um outro lado, né? A pessoa pode só estar muito desgastada com aquele assunto e querer seguir adiante com a vida. É, mas eu também fico pensando, se 7 meses alguém querido desapareceu, é como se eu já esperasse que a pessoa não fosse voltar nunca mais. Difícil, né? Pois é. Eu acho que a gente nunca sabe como vai reagir quando algo ruim acontece. Mas eu tendo a achar que é um comportamento um pouco estranho. É, eu também. Bom, então passou 2015 sem respostas. 2016 começou, até que um dia o Aaron tá caminhando na sua propriedade à procura de um bom local de caça. E aí algo no chão chama a sua atenção. Eram ossos. Não, meu Deus, será que são os ossos da mãe? Olha, em todas as buscas pela sua mãe, eles tinham se deparado e encontrado muitos e muitos ossos. Mas quase sempre eram ossos de animais, afinal eles estavam numa fazenda. Mas isso que ele tinha encontrado era claramente humano. Era um crânio. E Aaron sabia porque estava de lado e porque ele estava olhando para os dentes. E aí ele soube imediatamente que ele precisava mandar para a polícia porque potencialmente poderia ser a sua mãe. Meu Deus, imagina que coisa horrível essa experiência de você achar uma ossada humana e cogitar que pode ser da sua própria mãe. Pois é. O Aaron fez aquela chamada para o 911 e eles enviaram uma equipe para verificar. Um esqueleto humano completo foi recuperado na área. E essa área, por sinal, ficava diretamente abaixo do pasto, onde aquele gado tinha sido movido naquela vez pelo Abraão. E onde os cães tinham sentido o cheiro da Lina. Na manhã do sumiço, né? Na manhã do sumiço. Amando do Kevin. Tá, mas se essa ossada for mesmo dela, a gente já tá falando de um assassinato aqui ou ainda não? Aí é que tá o negócio. Depois que os testes foram feitos nos restos mortais, sim, foi determinado que era a Lina. E ela tinha estado lá naquele pasto por 2 anos completos. E ela provavelmente estava morta desde aquela época em que desapareceu. Mas o seu corpo nunca tinha sido enterrado. Ele estava deitado lá o tempo todo. Isso é muito esquisito de acreditar, tu não acha? É muito estranho, porque na manhã que ela sumiu, a polícia vasculhou a fazenda e eu imagino que tenha até visto esse pasto onde os cães farejadores sentiram o cheiro dela, né? Exato. É tudo muito misterioso, mas todos os investigadores disseram que estava lá o tempo todo, a família diz que estava lá o tempo todo, mas na minha cabeça é muito estranho pensar que os cachorros foram até lá, sentiram o cheiro, tinha uma equipe de investigação, né, junto com todo o gado, enfim, apesar de todos os bichos que estavam lá e ninguém encontrou nada. E aí, quando eles fazem pesquisa, eu não entendo como é que ela poderia estar deitada lá, a céu aberto, durante 2 anos e ninguém encontrá-la. É estranho mesmo, né? Mas era uma fazenda muito grande, como você contou no começo. Exatamente o que eu ia falar agora. Era realmente uma fazenda muito grande, mas também me fez pensar como é que isso passou despercebido. Como é que um corpo desaparecia ou não aparecia assim. Eu acho que teve muita especulação nesse caso,
porque o time do xerife todo pesquisou, né, procurou o corpo de cabo a rabo na fazenda, os filhos também, o Kevin também, e mesmo assim não foi encontrado. Com os restos mortais que foram encontrados, era possível fazer algum tipo de autópsia? O que eu sei te dizer é que com a análise que eles fizeram, eles viram que estava tudo tão desgastado que realmente o corpo estava exposto e não estava enterrado. O que eu também acho estranho é que, tinha 105 mil hectares, então era um espaço muito, muito grande. Só que o corpo dela foi encontrado onde eles achavam que estava, porque os cães foram até lá. Então ficou uma coisa muito esquisita pra mim. Não parece fazer tanto sentido, né? O que é pior é que depois de todos os testes, a causa da morte dela ficou como indeterminada. Porque depois de tanto tempo, com toda a ação, né, de vento, chuva, etc., eles fizeram a toxicologia nos fios de cabelo, que encontraram com os restos mortais, mas mesmo assim, os testes foram inconclusivos. E os filhos do Kevin se convencem de que o pai não está sendo honesto, que ele não foi 100% sincero sobre tudo que aconteceu, sobre esse novo romance, sobre o relacionamento da mãe com ele. Então, ou ela tirou a própria vida e por alguma razão ela foi para aquela área, para aquele espaço aberto, perto dos bois, porque não queria fazer isso dentro de casa, porque haviam realmente histórias que as pessoas contaram depois que ela misturava alguns remédios, tinha algum tipo de medicação para o distúrbio no quadril, que era bem forte. Então, ela realmente tinha aquele histórico de ficar desorientada, de se perder e de realmente ter alguns problemas mentais que claramente não estavam sendo tratados da forma adequada. Então, ela tinha alguma coisa de saúde mental. E eu também continuo voltando naquela história dela se perdendo na própria casa, né? Então, tem essa questão de saúde mental envolvida. Ou a outra opção é dela ter sido assassinada. E os investigadores, eles estão lutando para manter esse caso aberto, porque realmente a causa da morte ficou como indefinida, não sabem o que aconteceu. Eu acho que também pode haver coisas que os investigadores sabem e não estão divulgando, porque ainda é uma investigação aberta. Então, a nossa esperança e o nosso sonho é que algum dia se entenda e saiba o que aconteceu com a Alina. Esse episódio foi inspirado em Missing Link Master, do podcast Crime Junkie. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. Em 2018, o Brasil teve uma mulher assassinada a cada 2 horas. A maioria dos assassinos são aqueles que tiveram uma relação de afeto com a vítima, como um marido ou um ex-parceiro. Esse tipo de violência é muitas vezes invisível. Antes de ser assassinada, a mulher já vem sofrendo abusos, como agressões verbais, ciúmes excessivos ou ameaças. Se você está ou conhece alguém nessa situação, não se cale. Ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher e peça ajuda. Esse podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Studios.